Olá, meninos, tudo bem com vocês? No vídeo anterior, nós estudamos sobre a zona costeira. Nós aprendemos sobre manguezal, costão rochoso, restinga e dunas. E hoje, dando continuidade aos nossos estudos, nós iremos aprender sobre a vida aquática. Vamos lá. Então, assim, um dos aspectos importantes para a vida aquática é a questão, gente, da disponibilidade de luz no ambiente, certo? Uma vez que essa luz ela é necessária para a fotossíntese, certo? Então, sem a fotossíntese, né, sem essa luz, não vai existir fotossíntese. Isso tem um impacto direto na diversidade de organismos. Então, no ambiente aquático, a intensidade de luz, ela diminui com a profundidade. Então, quanto mais profundo, menor é a quantidade de energia luminosa disponível, certo? Uma vez que parte dela ela é refletida na camada superficial da água, parte absorvida pelos organismos fotossintetizantes nas áreas mais superficiais e a outra parte é absorvida pela própria água. Então, quanto à graduação de luz, o ambiente marinho ele se divide em zona eufótica e zona afótica. A zona eufótica ou zona fótica, né? Essa região que nós podemos observar aqui na imagem, certo? E nós podemos observar que essa região ela é bem iluminada. Ela vai da superfície da água, até uma profundidade de 200 metros aproximadamente. Então, nessa região, há muitos organismos fotossintetizantes, como as algas, né, que são produtores na cadeia alimentar. Então, consequentemente, essa também é uma zona que é rica em consumidores, como invertebrados e peixes. Já que na zona afótica, né, que ela vai ficar abaixo da zona fótica, abaixo de 200 metros de profundidade, né? Então, como nós já vimos, ela é uma região cuja intensidade de luz ela é insuficiente, né, para que aconteça a questão da fotossíntese. E isso não, por isso ela não é habitada por algas nem por outros seres fotossintetizantes. E lembrando que os seres heterotróficos da zona afótica, eles dependem da matéria orgânica vinda, né, aqui da zona fótica, tá bom? Então, assim, os organismos aquáticos, eles podem ser divididos de acordo com a capacidade de deslocamento, né, eles podem ser divididos em três categorias: o plâncton, o nécton e bêntons. Então, o plâncton ele é formado pelo conjunto de seres que se deslocam passivamente na água, arrastados pelas ondas e correntes marinhas. Então, apesar de muitos possuírem movimentos próprios, os seres planctônicos eles são fracos demais para vencer a força da correnteza e das ondas. Então, esses organismos eles distinguem-se com base na cadeia alimentar marinha, eles vão se distinguir como fitoplâncton, né, que são autotróficos, né, que produzem seu próprio alimento, e os zooplânctons são heterotróficos, né, eles não produzem seu próprio alimento. Então, os principais organismos planctônicos são as algas microscópicas, os protozoários, os pequenos crustáceos, as larvas de crustáceos, as larvas de vários animais e as medusas. E os néctons? Os néctons, eles incluem os seres dotados de movimento ativo, capaz de nadar, de vencer as correntezas. E é o caso dos peixes e dos mamíferos aquáticos, né? E os bêntons é formado pelos seres que vivem no leito do mar, né? Alguns são fixos, são sésseis, como as algas macroscópicas, as esponjas, as ostras, certo? As anêmonas. E outros se locomovem pelo fundo, né? No substrato, como as estrelas do mar, os caranguejos, os siris, os caramujos, certo? Então, assim, as regiões do mar onde há maior biodiversidade são as regiões menos profundas, que ficam perto do litoral. Nessas áreas, o ambiente terrestre é a principal fonte, né, de sais minerais da água. Com a abundância de luz e sais minerais, as algas do fitoplâncton se reproduzem rapidamente e servem de alimento a muitos consumidores aquáticos e terrestres. Em algumas regiões costeiras, um outro fator contribui para a ocorrência de muitas algas, peixes e outros seres aquáticos. O fenômeno conhecido como corrente de ressurgência leva os sais minerais existentes do fundo do mar para a superfície oceânica,
né, que é iluminada, e aumentando, então, a disponibilidade de nutrientes para os organismos aquáticos dessa região. Então, um exemplo de região com correntes de ressurgência é o Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro. E assim, gente, outras regiões de grande biodiversidade são os recifes de corais, que se desenvolvem em águas, né, que são pouco profundas e quentes, acima de 20 graus, né, das regiões tropicais e subtropicais. No Brasil, os maiores recifes de corais estão em Recife, em Pernambuco, e no arquipélago de Abrolhos, na Bahia. Então, neles há uma grande variedade de peixes tropicais e caranguejos, tartarugas, né, e aves. Abrolhos é ainda o local de acasalamento de baleias, certo? De baleias jubarte. E assim, os corais, ele obtém boa parte do seu alimento de algas, né, que vive dentro do corpo deles. Então, enquanto isso, eles fornecem a elas sais minerais e gás carbônico. As algas, elas também auxiliam os corais na transformação dos sais de cálcio na água do mar, né, em carbonato de cálcio, e que é um componente base do esqueleto desse coral. E nos últimos anos, os pesquisadores, eles perceberam que os corais, né, de grandes áreas, eles estão ficando brancos. Isso significa que eles estão perdendo suas algas, certo? E sem elas, a sobrevivência deles fica ameaçada. Embora os recifes de corais, eles correspondam a menos de 1% das áreas dos oceanos, a estimativa de que eles sirvam de abrigo para cerca de 2 milhões de espécies de seres vivos, né? Então, estudos científicos, eles indicam que o aumento da temperatura da água do mar, devido ao aquecimento global, né, pode ser o principal fator o principal fator que desencadeia esse branqueamento dos corais, né? Já que a alga morre quando essa temperatura ela aumenta. Então, assim, fora das regiões costeiras, uma grande parte dos nutrientes deposita-se no fundo do mar, onde há pouca ou nenhuma luz. Então, abaixo de 2.000 metros de profundidade, encontra-se a zona chamada zona abissal, né? Sem nenhuma luz. E assim, além da intensidade de luz, tanto a temperatura como a salinidade, elas vão diminuindo com a profundidade, enquanto a pressão aumenta. É o habitat de organismos com adaptações específicas para essas condições. Então, muitos peixes da região abissal, né, em seu corpo, eles vão ter bactérias que emitem luz, que é a chamada bioluminescência, né? E isso os ajuda a encontrar alimentos, além de facilitar a identificação de machos e fêmeas da mesma espécie. Bem, eu vou deixar para vocês uma sugestão, tá, de vídeo, que é aula sobre ecossistemas aquáticos, é da professora Rafaela Lima, e ele traz um vídeo bem completo sobre esse assunto e pode ajudar também, tá, na compreensão de vocês. E sobre a questão da ameaça aos ambientes aquáticos e costeiro, né, nós temos aí essa imagem que ela mostra um barco pesqueiro, né, equipado com o que a gente chama de redes de arrasto, né? Enquanto o barco ele se desloca, ele arrasta as redes e vai capturando peixes e outros animais marinhos, certo? De forma indistinta mesmo. Então, essas grandes redes, elas acabam capturando e provocando a morte de moluscos, de crustáceos, de peixes pequenos demais para a comercialização, além de outros animais como as tartarugas marinhas. Então, assim, outra grande ameaça aos ecossistemas aquáticos é o lançamento na água de substâncias não biodegradáveis, como metais, né? E poluentes que se degradam lentamente, como a maioria dos plásticos e alguns agrotóxicos, né? Então, como vocês já devem saber, alguns compostos, como por exemplo os metais e os plásticos, eles tendem a se concentrar ao longo das cadeias alimentares e a
intoxicar direta ou indiretamente os organismos, certo? E assim, gente, o petróleo, ele pode causar diminuição do ambiente aquático, certo? Em todas as fases de exploração, desde o refino até o seu transporte e a sua distribuição. Então, além dos vazamentos, existem práticas, né, nos navios de utilizar água do mar e descartam, né, sujas de petróleo, e esse óleo ele vai se aderir nas brânquias dos peixes, dos invertebrados, impedindo a sua respiração. E o óleo também ele se prende às penas das aves e aos pelos dos mamíferos, e isso pode causar a morte desses animais. Com certeza você já deve ter visto aí alguma cena, né, representando isso que eu acabei de falar. Então, assim, além disso, uma parte do petróleo, ela espalha-se pela superfície da água, né? E ela forma uma fina película que diminui a passagem da luz e impede a troca de gases necessários à fotossíntese. Por isso, o fitoplâncton é destruído e muitos consumidores, eles também morrem, né? Então, assim, a atividade que vocês irão fazer hoje, ela está na página 108, e você vai resolver as questões 5, 6, 9 e 11, tá bom? Então, nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.